E aí vai aquilo que eu tava falando do livro amarelo, tá? Que é uma coisa que é uma missão nossa muito clara. Como fazer com que o Brasil nunca mais fique nessa situação humilhante que o Trump tá impondo? O Trump impôs uma humilhação pra gente. É que a gente não tá percebendo porque nós não ligamos pra nada. Nós aqui não damos bola pra P nenhuma. Nós estamos cagando. Essa é a real. No fundo, tá vindo uma tributação, a gente nem tá ligando. Vocês querem falar de outra coisa. Eu tô falando desse assunto, a live não tá dando audiência. Porque vocês querem falar de outra coisa. É qualquer outra coisa que vocês querem falar. Porque isso aqui, será, a humilhação que o seu país está sendo imposto, humilhação que nós como nação estamos vendo acontecer, não machuca vocês. A gente está sendo humilhado. O Trump vai fazer assim, ó, sabe toda essa estratégia merda? Porque a gente adotou uma estratégia, esse é o problema, é tudo culpa nossa. Sabe essa estratégia merda que vocês adotaram aí? Eu vou rever tudo. Vocês vão ter que refazer. Não importa quem é o presidente, vão ter que se realinhar comigo. E aí, dói muito você saber que você não dispõe de meios para resolver isso. Riso, imagina você não ter meios pra se quer jogar, se quer negociar. Porque assim, o que o Brasil poderia fazer, muitas pessoas falaram, não, o Brasil ele pode simplesmente se negar a isso e abraçar a China. Que é tudo que o Sr. Trump vai falar, não vai, eu vou te taxar, eu vou te sancionar, eu vou te tirar de fóruns internacionais, eu vou você, eu vou te transformar numa Rússia nesse sentido, num Irã. E o Brasil não tem condição de jogar esse jogo. Não tem. Então, meio que o Brasil tá trancado. Ó a bomba. Ó o jogo. Montadoras avisam Lula que vão demitir se vier pacote pró-China. Volkswagen, Toyota, General Motors e Stellantis enviaram cartas ao presidente em 15 de junho e até agora não receberam resposta. Empresas reclamam do incentivo para o sistema SKD quando peças vêm do exterior e nada é fabricado no país. Vamos lá. Eu não consigo ficar do lado das montadoras brasileiras. E veja só, eu trabalhei nessa indústria. Eu não consigo. Essas são empresas que sempre acharam o seguinte, me dá um subsídio, me dá uma renúncia fiscal, e aí eu não ligo pra agenda de competitividade, eu não ligo pro preço da energia, eu não vou ligar pra leis trabalhistas, eu não vou ligar pra falta de infraestrutura, eu não vou ligar pra nada, tá? Só me dá a porra de um subsídio. Ou seja, eles são os filhos da puta. Eles são os filhos da puta, esses caras. Sempre foram. A indústria automotiva brasileira, a Anfávia, tudo filho da puta. E aí esses filhos da puta agora, entendeu? Eles estão putos porque agora estão vindo uma série de empresas chinesas que malandramente, a novinha inocente, vão, né, pega, sei lá, BYD, essas empresas, eles montam só uma linha de montagem com os equipamentos pré-prontos, com os sistemas pré-prontos. Você só tira da embalagem, coloca em caixa. Fizemos um carro Brasil. Não tem tecnologia aplicada. Não vai ter, sei lá, um sistema super complexo de estamparia instalar. Por exemplo, se não me engano, a BYD tá indo pro Nordeste, pra Bahia, em Camaçari. Então, sabe, imagina em Camaçari, sabe, grandes operadoras de prensas hidráulicas enormes, clock, tá? Um sistema, maquinário de primeiríssimo mundo para fazer as baterias, lítio sendo tirado do Brasil para ser utilizado para fazer. Não tem nada disso. Tá vindo tudo da China, só monta, vai e aí desfruta de um benefício fiscal também para isso. Aí as montadoras que já usam benefícios fiscais aqui estão putos, que tá vindo o chinês passar a perna neles. E como a China tá jantando eles, porque o Brasil depende da China, é capaz do Lula só ouvir e aceitar. E assim a coisa vai. Você entende que tudo que o Estado brasileiro faz com essas empresas é ruim? Então o que ele vai fazer com a China é bom? Não é bom. E a relação que eles têm com essas montadoras merda aqui no Brasil? É uma merda. As montadoras do Brasil são uma merda. O Bruno falou, o BYD não usa mão de obra chinesa? Usa! A BYD usa muito mão de obra chinesa. Na verdade, quase todas as empresas chinesas que passaram a se instalar no Brasil nos últimos 3, 4 anos, todo mundo sabe disso. Estão trazendo até pra construção das fábricas chinesas, que trabalham dentro de um regime chinês. A real é o seguinte, os caras acabam produzindo muito mais, que eles não estão presos já nessa lógica. A gente entrou numa lógica aqui no Brasil, uma lógica inimiga da produtividade. 1000 fiscalizações, 1000 preocupações que não a produtividade. E aí, né? Aí dá o que... né? Só que é uma situação, eu preciso repetir, desesperadora. Um pouco de, vamos lá, indústria complexa de bens, né, de massa aí, que tinha era a indústria automobilística. Eu vim dessa indústria, eu vi ela morrer. A indústria brasileira automotiva acabou. E como os sistemistas estão indo embora, boa parte dos sistemistas, vou dar um exemplo, sistemista, que sabe, Magnete Marelli? Faz central eletrônica de carro, faz, por exemplo, o carro flex, a Magnete Marelli desenvolveu a tecnologia do carro flex aqui no Brasil.
Pra você ter a injeção eletrônica medindo a quantidade de álcool, a quantidade de gasolina que tem. Esses sistemas e tal, eles só vão ter peça de reposição, porque não vai ter mais fábrica aqui. Aí você vai perdendo as fábricas, a inteligência, as patentes, as pessoas. Aí você não precisa formar ninguém no Senai pra atender aquilo. Aí a economia vai ficando menos complexa. O que você vai ter? O Bobson. Vai ficar um monte de Bobson. Um cara que eventualmente poderia ser um bom técnico, e esse técnico ganhar um salário de 8 pau, trabalhando numa operação que envolvia torno, ou fresa, numa ferramentaria, uma dessas empresas, ou numa área de tecnologia, esse emprego deixa de existir. Esse emprego foi para outro lugar. Isso é perda de inteligência e complexidade. Por isso que, assim, dada assim, a posição do Brasil no mundo, no sentido nas cadeias globais de produção, como o Brasil perdeu a competitividade, isso foi tudo para fora, o Brasil se ferrou. Como recuperar a competitividade? Veja, precisa de uma agenda de competitividade colossal. E todas as vezes que eu vejo algumas pessoas, assim, liberal não fala sobre isso, e aí quando vai pra essa galera mais cirista, é sempre juros. Juros. Não é só juros. Eu também acho que o dinheiro é caro pra caramba. Mas não adianta derrubar juros na marretada. No final do ano passado foi o Kim que trouxe. O Brasil teve mês. O Kim tem até um documento, tenta ver se o Danilo Geber tem. Um documento, teve um mês aí que o Brasil tentou fazer rolagem de dívida e não conseguiu. Não adianta achar, eu vou baixar o juro. Não é assim que. A não ser que você vai obrigar o banco a comprar teu título, você vai. Mas quem tentou não conseguiu. E assim, o Brasil tem muito absurdo pra gastar. Elite do funcionalismo precisa gastar menos. Definitivamente a gente precisa gastar menos com elite do funcionalismo. Vai ter que reformar a Previdência novamente? Sim. Tem gastos inúteis por parte do Estado? Sim. Tem benefícios fiscais e renúncias fiscais gigantescas pra mexer. Aí você abre espaço fiscal, abriu espaço fiscal e mostrou que você tem um planejamento a longo prazo. Baixa os juros. Aí você baixa os juros. E aí o dólar baixa. E aí o dinheiro que a gente gasta, o percentual do... Se eu não me engano, hoje é 48% ou 52%. Dá uma olhada, é ou 48% ou 52% do PIB que a gente gasta com despesas financeiras e rolagem de dívida e tal. Aí esse valor diminui. Aí sobra o quê? Dinheiro pra investir. Tem que ver quanto da pizza do orçamento é isso, tá? Com certeza aquele amarelo ali, ó. É muito... Assim, o valor que a gente gasta com isso é bizarro. Então, pra diminuir... Você vai ter que ter pressupostos fiscais mais interessantes e você vai ter que criar, sim, uma agenda ferrada para facilitar contratação, facilitar demissão, para facilitar a construção de obra, para fazer infraestrutura. Então o Brasil tem que virar um campo aberto de obra. Cria concorrência no setor financeiro. O Kim falou, foi muito engraçado, tem um cara que acho que nem gosta da gente, é um desses liberais, né? Falou assim, olha, o Kim Kataguiri falou num desses debates que ele pretende dividir o Banco Itaú em 5 bancos. E aí o cara mostrou, pois bem, experiências demonstram que se você consegue pulverizar o número de bancos, você diminui a concentração bancária, você tem um spread bancário menor. Se você tem um spread bancário menor, naturalmente, porque você tem concorrência, você passa a ter juros menor disponível para o mercado. Porque o problema do Brasil não é só os juros do governo é caro. O spread bancário nesse sistema de concentração bancária é muito grande. Com o spread bancário tão grande, fica muito caro produzir. É muito caro produzir, entendeu? E aí, aquela coisa que o Ciro falou, que eu vou concordar com ele, que em certos momentos é mais fácil, em vez de ter toda uma operação cheia de riscos no processo, é muito mais fácil simplesmente deixar em renda fixa. Que é o que acontece. Aí você vira um país aí vou parafrasear também o Ciro, de rentista. De rentista, que você pega o seu dinheiro, em vez de você arriscar o seu dinheiro e produzir coisas, você deixa rodar. Um país de rentista não vai longe. Lógico que a gente precisa de poupança, as pessoas precisam poupar, mas um país de rentista, cara, é um país de... Só que essa dinâmica vai ter que se alterar. A China é um país de investimento. Os países do leste asiático são países de investimento. Aqui não, tá virando essa bizarrice. Como, tá ali, juros e amortização da dívida, 42,96%, tá? É bizarro. Basicamente 43%. Isso é orçamento de que ano? 24? Eu lembro que eu falei, ou era 52 ou 48, mas tá 42. Talvez tenha mais alguma coisa aqui. Eu acho que chega a passar com alguma outra rúbrica aí, a parte dos 50%. Ou seja, a maior parte do orçamento brasileiro, você vê, tá sendo gasta com previdência, que é 21%, e juros e amortização de dívida. Juros e amortização de dívida fica mais caro conforme o dólar vai ficando mais alto. E conforme, você vai ter que botar uma alíquota maior de juros. Só que com o arcabouço fiscal que a gente tem, é uma merda. Então, lógico que você precisa ter uma agenda liberal na questão dos cortes de gasto e tal, e uma agenda desenvolvimentista, e eu acredito no papel do Estado nisso, sim, juntando forças aqui e ali, estabelecendo onde a gente pode ter algumas vantagens, e onde o Estado pode atuar pontualmente, para você criar complexos produtivos de toda sorte, serviços ou de indústria, para fazer o país crescer. Eu acredito de verdade nisso. Acredito de coração nisso, entendeu?
E eu não acredito que dê pra construir um país que não tem esse tipo de visão estratégica. Até porque eu tô vendo o Trump com essa visão estratégica. Se a gente ficar com um discurso que eu chamo do liberbobismo, não, a gente não vai a lugar nenhum. Tem que articular forças produtivas, sim. E tem que ser forte nesse sentido. Não tô falando em criar campeões nacionais, aquela merda subsidiada que não funciona, que é a indústria automobilística. Ficou tendo benefício e quebrou. Temos que ser competitivo, galera. E é o que resta. Só que se você cria uma agenda de competitividade ferrada para você faz uma reforma pica. Você tem que ter um presidente, 4 anos um presidente disposto a assim, ó, eu vou fazer o que precisa fazer. Mais ou menos num pacto que o Milei fez com a Argentina, ó, eu vou fazer um governo muito difícil. Eu vou cortar o que precisa ser cortado, vamos mexer o que precisa ser mexido, mas vocês vão ver o resultado. O Brasil muda a rota dele, ele altera a rota dele, e aí sim tem que ter inteligência no processo. A Embrapa, o que a gente pode articular de polo de produção de biocombustíveis na região do Mato Piba? Tá, o que a gente pode aproveitar logisticamente nos portos na região nordeste, normalmente, do Brasil, pra gente escoar a produção para os Estados Unidos, por exemplo, mas especialmente os Estados Unidos, que ali é mais perto. O que a gente articula ali? O que a gente tem que ter de infraestrutura? Quem pode entrar investindo com a gente em infraestrutura? Tá, mas não adianta investir em infraestrutura e ficar com aquele PAC que ficava, sei lá, 10 anos pra fazer uma ferrovia. Lembra? Teve a transposição do Rio São Francisco demorou mais de 15 anos. Pô, não, como é que a gente faz uma obra rápida? O que a gente tem que ter? Licenciamento ambiental, precisa ter uma securitização mais foda. Como é que a gente faz pra ter obra que entrega? Porque não adianta, a gente fica falando em fazer obra no Brasil, nunca ninguém entrega a obra. Eu moro aqui em São Paulo, perto da região do Brooklyn. Havia uma obra famosa do monotrilho que ia ligar um monte de coisa pra Copa. O Riso lembra, era pra 2014. 14, é. Ia ligar o estádio do Morumbi ao aeroporto de Congonhas. O que acontece? Estamos em 2025, 11 anos depois da data da entrega. As obras começaram muito antes disso. Não tá entregue, não tá pronto. É um absurdo uma bagaça dessas. Tá, é um esqueleto que fica eternamente em construção. O Rodoanel fica todo mundo com puta obra. Puta obra é um anel viário. A rodovia em volta de uma cidade. Nossa. 30 anos pra fazer. 30 anos pra fazer o Rodoanel. Eu me lembro quando era criança, Riso. Eu andei no primeiro trecho do Rodoanel. Tinha um primeiro trecho, anos 90. A gente tá em 2025. Nem sei se ficou pronto o Rodoanel completamente. Setor norte não. Setor norte não. Tá, falaram o trem-bala Rio-São Paulo. O trem-bala queria ligar Viracopos ao aeroporto de Guarulhos. Tem nada. Como é que pode a gente não conseguir? Tem alguma coisa muito errada que a gente não consegue fazer obra, tá? Procura um gráfico de formação bruta de capital no Brasil. Capital fixo, formação bruta. Não é esse, porque eu tenho. Pega o fascículo 2 do livro amarelo. A gente tem um de formação bruta de capital que mostra como ela caiu violentamente após 88. Eu não sei. Não é esse o gráfico. Inclusive o Luiz Lima, se ele estiver assistindo, ele tem. Não sei, que é até 2001. O que acontece com o gráfico? Você percebe que naturalmente o Brasil, que não dispunha de infraestrutura nenhum, a formação bruta de capital, que é toda a construção, de casas a estradas, a tudo, ela começa a dar pico. Foi o período da ditadura militar. Esse processo todo, né? Esse processo todo foi feito em grande parte com dívida externa, com endividamento externo, certo? O Brasil fez a famosa dívida externa. Só que ele precisava investir, precisava fazer Itaipu, precisava de energia, precisava de estrada, precisava de ferrovia, precisava de termoelétrica, hidrelétrica, precisava bagaça toda. Beleza. Ele dá um pico aqui, ó, até os anos 80. Reparou que ele para de subir dos anos 80? Ele volta a ter em 2001 um saltinho aqui. Mas não é nada. O Brasil, a formação bruta de capital nossa, ela está em níveis baixíssimos diante da necessidade gigantesca que a gente tem de formar a infraestrutura. E aí você percebe quando tem 88, que é a construção, que é esse ponto aqui que eu tô, ó, 88 é mais ou menos aqui. 88 ele aumenta as despesas do Estado brasileiro. O Estado brasileiro se compromete a dar uma série de garantias, direitos, aí são todas as aposentadorias, todos os funcionalismos, todas as sindicatos de ONGs passam a atuar lá em Brasília e tal. A gente aumenta todas as despesas com custeio, nós não aumentamos a nossa capacidade e diminuímos a nossa capacidade de investimento. Sem investimento não tem infraestrutura, não tem formação de capital bruto. Sem formação de capital bruto você vai ter desde pobreza e favelização até incapacidade de escoar a produção. E aí você tem coisas, lembra aquele vídeo de um viaduto no Maranhão que desmoronou? Então a gente passa a ter decréscimo de infraestrutura. Você não consegue ter dinheiro nem para manter a infraestrutura atual. Mas tudo nisso, tudo que o Brasil faz, infelizmente, não é preocupado com o futuro. Todo mundo tá cagando. E aí o pouco de dinheiro que você tem, uns 40, 50 bi por ano em emenda, né? É uma merrequinha, que é dinheiro que poderia ser usado já para investir, fica sendo usado por políticos do Centrão para construir, sei lá, portais no interior de uma cidade em Roraima,
sabe? Aqueles absurdos, aquele dinheiro desviado. Esse aí, ó, que virou meme, São Luís do Anauá, né? A cidade com recorde de emenda. Ou seja, o nosso dinheiro é usado pra merda. Então a gente não termina a obra, por exemplo, a Rodoanel em São Paulo, ou não termina a obra do Monotrilho em São Paulo, que atende diariamente milhões de pessoas. Milhões de pessoas são atendidas diariamente por uma demanda dessa. Você consegue escoar mais fácil a produção, as pessoas chegam mais rápido em casa, você melhora a circulação de mercadorias e pessoas. Não. Portal em São Luís do Anauá, 180 milhões pra nada, num lugar perdido no mundo com 7 mil habitantes. E, cara, ninguém fala, assim, a gente só, ou a gente resolve isso, então você tem que ser, voltar a ter capacidade de investimento, ser competitivo em termos de serviço, produção e agricultura. Os três, né, as três principais áreas, né, as três áreas, por excelência, vai, serviço com tecnologia, indústria com tecnologia e agrotecnologia. A gente tem agrotecnologia. O resto tá muito defasado. A gente precisa ter essas três áreas atuando bem, a gente tem que exportar produtos e serviços para fora. Estamos exportando, estamos andando, estamos competitivo, estamos investindo em infraestrutura para ficar ainda mais competitivo, estamos investindo em formação de mão de obra, parar de gastar com faculdade merda, com universidade merda, melhorar, trabalhar com indicadores. Os professores do Brasil têm que ter uma missão. O professor tem que saber assim, meus alunos têm que ser cada vez melhores. Mas não é assim que as coisas funcionam. A educação no Brasil não é, na maior parte dos lugares, orientada para o resultado. É como se você falasse, eu tenho um professor, tenho que manter meu professor aqui. E a gente não trabalha orientado para resultado e para melhoria. A gente trabalha só para ir tocando as coisas. É como se a gente fosse um animal que tá grávido e tá permanentemente prenho. E ele nunca se realiza. Então, é uma bosta. Desculpa falar essas coisas. Se a gente se tornou competitivo, a gente tem que fazer parcerias com os nossos vizinhos. A gente tem que combater o crime organizado junto com os nossos vizinhos. O Brasil tem que ser uma força política na América do Sul. E o Brasil tem que falar, Bolívia, você tá tendo problema com o crime organizado? Vamos criar uma força transnacional aqui de combate ao crime organizado e vamos exercer poder geopolítico, vamos eliminar o crime organizado, vamos eliminar da América Latina inteira, da América do Sul pelo menos inteira. Vamos criar um banco comum de desenvolvimento sob liderança do Brasil. Vamos ter vamos aí sim fazer as obras de infraestrutura, porque o Brasil exporte pelo Pacífico e pelo Atlântico e seus vizinhos também, parceria com os vizinhos. Para a América do Sul, como bloco liderado pelo Brasil, possa aí sim nunca mais passar por essas humilhações dos Estados Unidos, porque ela vai ter poder de barganha. Hoje, nem a América do Sul e o Brasil não tem poder de barganha. Isso é humilhante. E aí você olha pro mundo humilhado, entendeu? A gente não pode ficar humilhado. A gente tem que, projetar poder para dentro e transbordar poder para fora. É só isso. E é desesperador. Não vai dar para não fazer isso.